Não, eu ia falando que assim, a astrologia é muito. A mitologia é fascinante, né? Então são histórias Sim, sim, que eu acho que muitas pessoas já escutam desde a infância, né? Foram sim. muitas vezes transformadas em literatura infanto-juvenil. Assim, quando as pessoas percebem o quanto isso tem relação com a astrologia, eu acho que é uma descoberta muito interessante. Muito, muito É, legal. e você sabe que esse eixo que a gente vai falar hoje, assim, a gente escolheu dois mitos que são assim, não tem como fugir deles, né? Que para Sim, Leão é o mito do Leão de Nemeia, que é super conhecido, né, Carol? Que é o primeiro trabalho de Hércules. E o outro de Aquário é o mito do Prometeu, que roubou o fogo do Olimpo, né? Roubou, né? uhum, Assim, né? sim. E o do Ganimedes. Mas assim, ele é muito parecido. Ele tem algumas. Sabe, eu andei pensando, né, Carol? Ele tem algumas similitudes, Ed, um pouco com o primeiro eixo. Assim, porque é engraçado, nas aulas, não sei se vocês vão se lembrar, nas aulas da Patrícia, da nossa professora, ela falava Sim. que esse eixo também é conhecido como o eixo da criação, do amor. Leão Uhum. também faz uma analogia ao amor romântico, né, a paixão e tal. Então, algumas coisinhas, algumas nuances ele se parece um pouco com o primeiro eixo, que é Áries e Libra. Esses mitos, né, Carol, eles são muito interessantes. Muito Muito. Sim, bons. sim. Você quer começar a falar do leão? Eu vou ser sincera para você. Eu me sinto mais. Eu gosto muito do mito do Ganimedes. Eu Sim, sou apaixonada por ele. ótimo. Não, eu começo a falar então do Aí a Leão gente vai Meia. conversando, vai colocando Sim. um bate-papo. Eu achei Só interessante. antes de vocês começarem, deixa Ah, eu só tá, dar uma dica desculpa. para quem. Não, não, não. É do assunto. Não sei se vocês sabem, inclusive, que a HBO, desculpa, o History Channel 2 lançou uma série nova só falando dos mitos gregos. Não sabia. Tá muito legal, gente. Quem gosta do assunto, no History Channel 2 eles estão passando. Eu não lembro que dia que é o original, mas no final de semana eles sempre reprisam no domingo à noite. Ah, legal, eu vou ver, E eu eles vou jogar passam no. geralmente 2 episódios. É bem legal. Para Ah, quem gosta de joia. mitologia, Aham. é super interessante. Eu estou revendo Ah, alguns que vocês até falaram aqui e dá para a aham. gente ver lá. É bem Ah, legal. valeu pela dica, Desculpa aí, Ed. A Ed, continuar. imagina. Legal, foi muito interessante, né? Para a gente mesmo, eu não sabia dessa programação, né? Dessa possibilidade. Bom, gente, eu vou começar falando sobre Vamos um lá. mito que tem relação com o signo de Leão, que é o mito de Hércules e do Leão de Nemeia, né? O Uhum, Hércules é o herói mais conhecido da mitologia grega, né? A gente usa sim. frequentemente no Brasil o nome Hércules, mas na verdade, se a gente for usar, né, uma tradução mais correta do nome grego, né, a gente deveria falar Heracles, né? Hércules seria o nome romanizado, né, Tá. desse herói que talvez tenha sido mais popular, né? Talvez dos mitos, né? Do Sim, semi, sim. né? Mas o nome direto, né? A tradução é complicado falar de tradução do grego, né? Mas o nome, a pronúncia correta do nome dele, do herói grego, seria Heracles, né? E Heracles, né? Ou Hércules, né? Era filho de Zeus, né? E de uma mortal chamada Alquimena, né? E entrou naquela categoria, né? Naquela categoria imensa que a gente tem dos mitos gregos, dos chamados semideuses, né? Ou também Semideus. Uhum, como, né? Que eram seres mortais, eram pessoas mortais, mas que tinham força sobre-humana, capacidades muito além das pessoas comuns e cujo destino, né, uhum, trazia também para eles feitos e histórias também que fugia muito do que as pessoas comuns podiam ter, né? Eles tinham destinos uhum, especiais, né? Muitas vezes trágicos, né? Nem sempre esses destinos desses filhos de deuses eram destinos uhum. coroados de glória, né? Como a gente vai ver um Sim. pouquinho da história do Hércules agora.
Zeus era o deus, né? Era o governante de todos os deuses, né? Da era olimpiana, e ele tinha muitos filhos, né? Digamos assim, né? Ele era casado com uma deusa, mas ele, né, digamos, era um grande procriador, né? Ele teve filhos com outras deusas, com mortais, e Hércules ou Héracles, né, foi um deles, né? E, enfim, né, não vou entrar muito em detalhes dessa questão das infidelidades, né, dos casos de infidelidades de Zeus, mas esses episódios, eles geravam uma ira imensa na Uhum, esposa de Zeus, que era Hera, né? uhum. Inclusive, olha que interessante, Heracles e Hera, né? O nome Heracles vem da palavra da deusa Sim, Hera, né? É sim. verdade. Curiosa na mitologia grega. Ah, Hera perseguia os filhos de Zeus, não só as amantes de Zeus, né? As mulheres com quem Zeus teve relacionamentos, mas ele perseguia os filhos de Zeus, e com Heracles, ou Hércules, diferente, né? Na história de Hércules, tem um episódio que está diretamente ligado a essa questão dos trabalhos, né? E principalmente do trabalho do Leão de Nemeia, né? Que foi o primeiro trabalho dele, né? Que foi quando Hera, né? Fez com que Hércules enlouquecesse, né? Hércules foi acometido de uma loucura, de um surto de loucura, né? E na maior parte das fontes, né? Dos autores gregos, essa loucura foi atribuída à atuação de Hera, né? Como uma Uhum. vingança pelo fato dela ter sido traída por Zeus, e ainda mais, além de ter sido traída e ele ter gerado um filho tão poderoso, tão, né, tão virtuoso como Héracles. E nesse Uhum. loucura, Hércules, que na época era casado com Mégara, né? Ele matou os filhos que ele teve com Mégara. Ele enlouqueceu e Por causa matou. da loucura. Por causa dessa Foi um surto loucura que de ela. loucura. Foi um surto de loucura. E ele procurou, depois desse surto, depois que ele voltou a si, ele não conseguiu mais, né, a permanecer ao lado de Megra, e procurou, né, enfim, eu acho que ele até foi bem cafajeste, né, quer dizer, matou os filhos da mulher e, olha, eu não E consigo mais largou ela. ter, porque você me lembra os filhos que eu matei, mas tudo bem, vamos deixar de lado, né, esse lado meio machista do herói. Mas ele procurou um oráculo, porque os gregos, eles acreditavam muito que quando era cometido algum erro, um crime, da necessidade de espiar esse erro de alguma forma. Uhum. Uhum. E ele foi orientado pelo oráculo de Delfos, que era um oráculo, enfim, tinha uma importância muito grande dentro da mitologia grega, a servir, né, a um primo dele, né, chamado Euristeu, né, e servindo a Uhum. esse primo dele, ele teria a expiação, né, quer dizer, ele seria perdoado pelos deuses por esse crime de ter matado os filhos, né, que era, enfim, era um crime gravíssimo, né, pelas leis divinas, né, dos deuses gregos. E Euristeu deu uma série de ordens, né? Hércules, olha que interessante, né? A gente está falando do signo de Leão, né? Que é um signo que tem a Tá. questão Sim. do ego, da identidade, do valor Sim. pessoal como algo tão importante. E Hércules, o nosso personagem, teve que se submeter à servidão para uma outra pessoa, um primo dele que ele desprezava. Ele já tinha uma relação muito conflituosa com esse primo. E o primeiro trabalho, né, a primeira tarefa de grande responsabilidade que teve, né, que foi ordenado por Euristeu, foi a captura do leão de Nemeia, né? O leão de Nemeia, Nemeia era a região onde esse monstro, né, esse leão vivia. Ele era, né, um ser monstruoso, né, assim como vários que existiam na mitologia grega. Ele era filho de outros monstros, né, de Ortro e Equidna, que eram outros monstros da mitologia grega, né? E olha que interessante, ele era irmão da Esfinge de Tebas, né, a mesma que faz parte de toda a história de Édipo, né? Toda aquela história do Uhum. Édipo e da Esfinge, que, enfim, o Édipo consegue
decifrar os enigmas da esfinge, no final ele se mata. A esfinge era um outro monstro que era irmã, né, do leão de Nemeia, né? Fruto de uma linhagem aí de seres monstruosos. E ele habitava numa caverna, né? E era um lugar de muito difícil acesso, né? E além disso, esse leão, ele tinha couraça, a pele dele era impenetrável, era invulnerável, né? E foi muito difícil para o Hércules conseguir vencer esse leão, porque ele levou uma série de armas, né? Ele era um guerreiro, né? Ele era um grande herói, ele tinha uma série de armas, mas o couro do leão, a pele do leão era impenetrável, né? Então, nenhuma arma era capaz de atingir, de ferir aquele animal, né? Até que o Hércules, né, começou a parar de usar um pouquinho a força bruta ali, começou a usar um pouco a inteligência e percebeu que a única maneira dele derrotar aquele animal seria enforcando aquele animal, né? Claro que ele usou a própria força, mas ele saiu da sua zona de conforto, né? Que era o uso das armas. Ele teve que usar um pouco de criatividade para derrotar aquele leão de Nemeia. E aí ele derrotou o leão, né? Ele acabou, enfim, tirando a pele do leão, né? O leão estava morto e ele passou a usar, inclusive, a pele do leão, né? Como um manto, né? Como uma proteção, né? Uma proteção, né? Porque era, né? Não só para celebrar, era impenetrável, né? Tem até uma parte, né, Carol? Eu não sei se você chegou a ler, que parece que nessa luta que ele trava com o leão, ele observa que ele olhava os olhos do leão e se enxergava lá, né? Como se fosse um espelho mesmo, né? E por aí a gente já começa a ver que esse mito fala muito da nossa luta com o nosso próprio ego, né? O ego inflado muitas vezes, a vaidade, o instinto que vem antes, né? É o controle que muitas vezes a gente tem que exercer, mas para saber conquistar a identidade equilibrada. Sim. E ele viu dentro dos olhos desse leão a própria agressividade, o próprio orgulho, né? Então, assim, nesse trabalho, ele venceu o próprio orgulho, né? Eu acho muito significativo esse trabalho, o primeiro trabalho, o trabalho que inaugura, porque ele tem várias mensagens, né? Primeiro da questão do orgulho, né? Já começa pelo fato dele ter que se submeter, né, à servidão de uma outra pessoa, né? Então ele já teve que segurar, de aguentar o próprio orgulho por aí, né? Segundo ele, a questão da agressividade, da violência que estava dentro dele, né? O leão, na verdade, ele é uma analogia, né? Ele é um mito. Ele representava o leão interno do próprio Hércules, o animal interno do próprio Hércules, a agressividade que vivia dentro dele, né? A raiva que ele sentia por talvez ter deixado se levar pela loucura, de loucura, né? Então, tudo isso, todos esses sentimentos, tudo isso que existia dentro dele, né? Era o leão. O leão, na verdade, era aquilo, todos esses sentimentos, o orgulho, a raiva, esse lado mais animalesco que ele teve que domar, né? Só quando ele conseguiu domar isso que ele teve a vitória, né? Então, vencer o leão significou não só um feito heróico, mas o momento em que aquele herói conseguiu tomar as rédeas, né, dos próprios instintos. Faz até um pouco analogia com a carta do Tarô, a Força, né? Que também faz analogia com o signo de Leão, né? Que é muitas vezes a razão, né, que a gente tem que usar para controlar os instintos, a força, para que daí nasça o verdadeiro herói, né? É um pouco por aí. Tá dando interferência, talento? Às vezes para mim tá bom. Mas tá dando para seguir normal. E foi o que inaugurou realmente a trajetória dele como herói, né? Foi esse feito, né?
E, e aí a questão da razão, da inteligência, né? De você conseguir, né? Deixar um pouco de lado o instinto para usar um pouco a razão, foi quando ele percebeu, né? Que ele teria que usar um pouco a inteligência, a criatividade, que é algo, quer dizer, ele teve que pegar, né? O lado mais luminoso, né? Se a gente pegar o signo de Leão e a gente dividir, né, entre características às vezes um pouco mais sombrias, um pouco mais desafiadoras, Uhum. mais luminosas, ele teve que matar, entre aspas, essas características mais Exato. sombrias do signo de Leão e trazer à tona características mais luminosas, como a própria Positivas. criatividade, Uhum. né, para ele Sim. conseguir ter essa vitória, né, ultrapassar esse desafio. E tem É Desafio. um desafio. um desafio. E eu vi uma interpretação muito interessante do Leão de Nemeia, que a carapaça do leão, ela simbolizava a própria identidade dele, que ele conseguiu resgatar e ele conseguiu se proteger com a própria identidade, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, se fazer as pazes com a própria identidade dele de uma maneira saudável, né? Ele conseguiu entender quem ele realmente era, né? Lidando melhor com as suas próprias características desafiadoras e se protegendo contra o mundo, né? Uhum. Esse Leão é um signo que fala muito de amor próprio, né? Então, esse mito fala muito da integração dessas forças, né? Para que se forme esse amor próprio, né? Ao passo que Aquário vai falar do outro extremo, que é o amor pela coletividade, o Leão fala do amor próprio. exatamente, a Sim. palavra integração da personalidade dele, né? Que futuramente seria uma força dele, é a própria pele do leão, né? Aquela Sim. pele impenetrável que se tornou a força dele, né? Que impedia ele Uhum. de ser ferido pelos outros, né? Então, assim, no Sim. momento que a gente integra a nossa personalidade, que a gente se conhece, se reconhece, até o nosso lado mais sombrio, né? Até o nosso lado mais desafiador, a gente se torna, digamos assim, menos vulnerável. Uhum. Exato. Sim. Perfeito. É isso aí. Legal, legal. E aí? Vamos pro A gente outro. pode. Quer começar a falar já dos mitos de Não, Aquário? começa você, Adri, eu já. Ó, eu vou começar pelo. Parece que tá meio lento aqui o meu, não tá? Olha, por enquanto não parece. Tá Tá, normal. então eu vou Não seguindo. modifica. Eu vou começar falando com o mito de Ganimedes, depois a gente vai para o Prometeu. O mito de Prometeu é até mais conhecido. Eu achei interessante que esses dois mitos, né, de Carol, eles têm alguns enfoques diferentes. O mito do Ganimedes, ele vai trazer um pouco mais a questão do amor romântico diferente, de outras maneiras de amor. E o Tá. mito do Prometeu traz esse amor pela humanidade, pelo coletivo. Então, assim, o Ganimedes, ele era um belíssimo jovem e Zeus, olhando lá de cima do Olimpo, se apaixona por ele e se transforma numa águia e rapta, traz o Ganimedes para viver com ele no céu, né? E ali, assim, até ele presenteou, porque o Ganimedes era filho de um rei de Troia, né, o Tros. Ele até para acalmar um pouco aí o desgosto que o pai teve, ele envia para o Tros uma parreira de ouro, 2 cavalos, para que ele, né, Meio que não ficasse comprou, tão né? Meio que triste pela comprou o perda. filho. Mas ele realmente leva o Ganimedes para o céu e ele se apaixona perdidamente. Ele tem um amor muito grande mesmo pelo Ganimedes. E lá no Olimpo, o Ganimedes, ele concede a imortalidade ao Ganimedes. Eu não sei se chega a ser imortalidade ou se o Ganimedes seria um semideus, Carol. Eu não entrei muito nessa seara, mas acho que ele transforma ele num imortal mesmo, Sim, pelo que eu sim, li. sim, E aí ele sim. e Ele, aí até ele transforma da o deuses, ele né? Então, trans, né? Ele transforma o Ganimedes num tipo, ele seria assim, o ofertor do néctar para os deuses, então ele servia, ele era como se fosse o garçom
do néctar para os deuses. E para os homens, ele era o zelador da água. Então, ele, por isso que faz analogia também com o aquário, com a ânfora. Então, lá nessa ânfora, ele também servia, ele servia água para a humanidade. Mas o interessante que eu li muito também nesse mito é que, assim, homens, o amor que pode existir entre o mais velho e o mais novo, ele liberta... O amor diferente, né? Que é muito uraniano, não é? Muito uraniano isso, né? Isso. E é o amor também que, assim, ele libertou Zeus dessa questão que ele tinha de procriar o mundo, né? A coisa dele ter filhos, milhares de filhos. Sim. Então, ele traz um pouco essa ideia do amor, né? Por um homem, pelos homens e para os homens, né? Esse amor é diferente mesmo. E já o mito de Prometeu é um pouco diferente, porque assim, o Prometeu, ele foi um grande parceiro de Zeus, né? Ele ajudou Zeus a destronar Cronos. Eles dois eram filhos de titãs, os dois já deuses, né? Mas o interessante é que assim, o Prometeu é mesmo do homem, né? Ele criou o homem com argila, barro e água. E ele tinha uma paixão pela humanidade mesmo, a ponto de trair Zeus em algumas situações. Por exemplo, teve uma situação que ele parece que matou um boi e dividiu o boi em duas partes. E ele fez de uma maneira, por exemplo, ele colocou os ossos cobertos com gordura e a outra metade ele colocou a carne coberta com a pele do gado. E ele tentou ofertar para Zeus essa parte que tinha, seria assim, mais substanciosa, no sentido de enganar ele, fazer com que os deuses ficassem com os ossos e dar para a humanidade a carne, né? E Zeus descobriu, bom, a versão que tem outras versões, né? Esse mito ele tem algumas, mas o importante é que assim, Zeus ficou muito bravo quando descobriu que o grande amigo dele estava privilegiando a humanidade em detrimento dos deuses. E nisso ele falou assim, bom, então eu vou subtrair o fogo dos homens. Aí assim, aí diz que, né, nessa história toda, Prometeu recupera esse fogo, né, devolve para a humanidade, e por isso que ele fica meio que ele que roubou o fogo do Olimpo para a humanidade. Ações que colocam, olhando assim, quando a gente olha Aquário tem essa questão, né, o amor pela humanidade, somos todos células de um tecido, né, entender que somos todos no fundo da mesma família, a família humana, né. Carol, você quer dar uma complementação? Porque assim, eu li algumas versões, né, dessa questão do fogo. Sim. Se ele, né? Não, gente, é essa mesma, né? Que teve esse episódio do sacrifício, né? Que ele enganou Zeus, né? Cobrindo os ossos com gordura, né? Para que ele pensasse que estava sendo ofertada aos deuses que havia, né, a carne, né? Mas na verdade era o contrário. E Zeus acabou se vingando do Prometeu, né? Tirando o fogo, que era aquilo que propiciava o desenvolvimento da humanidade, né? Então ele tirou. E depois Prometeu acabou roubando, né? Ele até contou com a ajuda de Atena, né? Que também havia ajudado ele na criação da humanidade, né? O sopro, né? Havia partido muito de Atena, né? Quando ele moldou os homens, né? Ele precisava de um sopro divino. E Atena foi uma deusa que ajudou ele a dar vida, né? Trazer vida para os homens, né? E Prometeu, assim, apaixonado por a sua criação, né? Ele era um transgressor, né? Prometeu. Ele era um grande transgressor, né? Ele tinha essa coisa da transgressão e do desrespeito à hierarquia, né? Dos deuses. Tem a ver com Aquário também, né? Bem aquariano, né? Bem aquariano. Por que eu tento seguir a regra? E essa coisa dele ter roubado o fogo do Olimpo e devolvido para a humanidade, o fogo ele representa a ciência, né? A tecnologia. Um símbolo, né?
da ciência, da tecnologia, né? Então, aí já por si só, né? Se a gente falar em tecnologia, a gente já vê uma alusão ao signo de Aquário, né? E Sim, sim. a ideia dele era que essa tecnologia, essa ciência, ela não podia ficar concentrada só na mão dos deuses. Só que aí, óbvio que Zeus descobre, né? Imagina, né? Zeus representado pela Sim. águia, né? A águia era o animal representado por Zeus, né? Tinha águia para tudo quanto é lado, né? Você acha que ele não ia ficar sabendo? E aí Prometeu foi recebeu um castigo bem doloroso, né? Você quer comentar? Ele ficou preso. Na verdade, Zeus falou com Éfesto, que era um grande ferreiro, né, entendido do fogo, e ele ficou preso por 30 mil anos, né? Uma coisa, ele era imortal, então ele ficou. E ele foi assim, ele ficou preso. E não contente, foi pedido para que uma ave ficasse bicando o fígado dele. Então, como também ele era imortal, esse fígado dele ia se Nossa. regenerando e ele ia sendo ferido. Ficou assim, ele ficou ali naquela dor eterna. Até que mais para frente decidiu se fazer a troca de lugares entre ele e Com o Quirón. Quirón Quirón, não é? Quirón tinha sido ferido, estava muito ruim, ele tinha dores lancinantes, e aí Sim. resolveu então que se ele ficasse no lugar de Prometeu, Prometeu poderia voltar, mas assim, ele seria um mortal, né, Carol? Sim. O que eu li é que ele voltaria a ser um mortal. E teve a participação de Hércules, inclusive, nessa história. Na verdade, quem encontrou Prometeu acorrentado, né, foi Hércules. Hércules precisava do auxílio de Prometeu para cumprir um dos outros 12 trabalhos, né? Tá. O trabalho das maçãs. E ele acabou, nesse processo, libertando, né, Prometeu Libertando. dessas correntes, que ele ficou preso numa rocha nos Cárpatos, né? Enquanto a ave, né, comia o fígado dele, Comia o fígado. Ai, que horrível. né? É, E aí Deus acabou aceitando, né, que Prometeu se libertasse. E também teve uma outra questão, que Prometeu acabou prestando um auxílio para Zeus também, né, depois desse episódio, que ele foi libertado por Hércules, que Prometeu alertou. Prometeu também era um grande profeta. Olha que interessante, né? eu ia Estava falar conectado, isso agora. Que tem a né, ver também com com a Aquário. questão com aquário, né? Sim, A tradução exata de Prometeu é premeditação. Então meditação. diz que ele Tá. já era um adivinhador, ele já era aquariano, tinha uma visão a longo alcance. E aí ele acabou levando ao conhecimento de Deus uma profecia, né, numa das visões que ele teve, segundo o qual, se Zeus tivesse um filho com uma outra deusa chamada Tétis, esse filho seria poderoso o suficiente dando Tétis para casamento com um mortal, justamente para que ele não cedesse à tentação de ter um filho com ela e esse filho não tronasse futuramente. Quem trouxe essa Sim. informação dessa possibilidade, desse oráculo, né, foi o próprio Prometeu. Então, isso também amenizou um pouco a vingança, né, a Sim. raiva em relação. Do Zeus. De Zeus. Perfeito. Ai, que legal. Muito interessante. E, nossa, e como tem a ver com os signos, né? Impressionante, né? Você sabe que Tem. E Sim. esses dois mitos, eles se encaixam perfeitamente nos signos. Porque tem alguns Sim. signos que fica um pouco mais distante, você tem que puxar um pouco mais, ou tem vários mitos que vestem, mas no caso desse Sim. eixo, não tem como, são esses mesmo. É muito perfeito, realmente. Perfeito. E eu acho interessante que os mitos dos dois eixos, dos dois signos do eixo se comunicam, né? Porque a gente chega em Prometeu, que é um mito de Aquário, mas você tem a participação do personagem principal do mito de Leão. É verdade, é verdade. No final das contas, tudo formasse um grande ciclo, né? Eu acho interessante essa complementaridade entre os mitos, a maneira como esses mitos se relacionam, né? Sim.
esses dois aspectos, né, na verdade, essa face transgressora de Aquário, né, que é tão bem expressa, né, tanto pelo mito de Ganimedes, né, essa questão quanto pelo Prometeu, né? É a audácia dele enganar os deuses, né? Como ousou ele, né? Eu imagino Zeus olhando assim, como você ousa nos enganar, né? Mas ele tinha um ideal, né? Um ideal maior que é uma coisa aquariana, o ideal do coletivo, da proteção da humanidade, dos mortais. Ele é perfeito mesmo para Aquário. Legal. E tem uma história na mitologia grega que tem uma similaridade muito interessante com a história bíblica, que é a história do grande dilúvio, né? Então a gente conhece, por exemplo, a história do grande dilúvio de Noé, né, na Bíblia. Na mitologia grega também tem um grande dilúvio, né? Teve um momento em que os deuses, revoltados com a humanidade, promovem aquele grande dilúvio. E quem reabita a Terra é um casal, né? Chamado, o homem é chamado de Deucalião e a mulher é chamada de Pirra. E o Deucalião é filho de Prometeu. Então, não só Prometeu foi o criador, né, da primeira geração, como filho de Prometeu, que é Deucalião, foi o responsável pela habitação da Terra, pela renovação. Continuação da humanidade. Após o primeiro dilúvio, né? Então, eles contam a história que após o dilúvio, né? Deucalião e Pirra jogavam as pedras para trás, e as pedras que Deucalião jogava para trás se tornavam homens, e as pedras que Pirra jogava para trás se tornavam mulheres. E assim, que legal. Depois do dilúvio. É muito interessante, porque a gente vê quantas dessas religiões, né, que tem, né, o lado do mito, culturas diferentes, né? Que vêm de regiões diferentes, né? Elas trazem a mesma história, né? Assim, regiões diferentes, se a gente for pensar, não são tão distantes assim, né? Se a gente pensar que estava todo mundo em torno do mar Mediterrâneo e todo mundo tinha contato comercial de alguma forma, então é verdade. Havia muita influência, né, cultural entre todos os povos que habitavam a região do Mediterrâneo. Então, isso provavelmente não é uma coincidência, é uma questão de talvez ou origem comum, ou o mito que foi passando de povo para povo, mas essas histórias, né, que têm uma similaridade. Perfeito.